Nesse início de trabalho eu falo sempre da importância do trabalho na equipe e aquele que trabalha, aquele é que fica importante. Não tem um tempo, não tem um espaço. E um elemento da equipe, ele pertenceu à equipe muito tempo depois. Aquele elemento volta e a gente vê assim que existe uma satisfação em conviver com aquele elemento. Existe uma irradiação. A vida de uma pessoa, o que tem importância para ela é quando ela pertence a uma equipe e com esse pertencer ela muda o seu jeito, a sua maneira de ser e ela vai tendo que ter um cuidado a vida toda porque ela passa a ter importância para ela mesma e o jeito que ela faz todos os dias, ela torna-se mais qualificada. O trabalho na equipe dá esta condição e cada um precisa de fazer muito esforço para manter-se com esta condição de qualificado. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Salvação e Libertação. Salvação e libertação são palavras assim que todo ser humano conhece e cada um faz uma ideia dessas palavras conforme ele acha que essas palavras vão adequar na vida dele e a maneira que ele tem todos os dias de relacionar com ele mesmo é achando assim que se ele for bom, se ele for bonzinho, o Criador vai tornar-se um servo para ele, vai atendê-lo nas suas necessidades. Ele não precisa de fazer esforço, porque ele vai receber os auxílios, vai receber aquilo que ele acha que vai ser bom para a vida dele. Isto é uma condição que a pessoa vai trabalhando de uma maneira de baixo para cima. E os ensinos é de uma outra maneira, é de cima para baixo. A pessoa tem que ir graduando de cima para baixo, ela tem que ir conhecendo os ensinos e trazendo aqueles ensinos para dentro dela e observando assim que as leis que os homens criam, os conceitos que as pessoas criam, é de baixo para cima. De baixo para cima tem um limite. Com o comportamento de uma pessoa, ele pode ter tido um comportamento inadequado junto aos seus semelhantes, mas ele sempre tem as explicações que justifica por ele ter tido aquele comportamento. Na vida interior de uma pessoa ligada à luz é diferente. Ele tem um comportamento e ele, independente desse comportamento, ser um comportamento que deixa as outras pessoas felizes ou que venha deixar as outras pessoas descontentes. Ele sabe que esse comportamento ele é responsável. Ele tem que ter muito cuidado. Um comportamento bom, observando uma pessoa, outra pessoa que a gente conhece, faz aquelas funções, ela procura executar aqueles trabalhos que é da responsabilidade dela e quando aquele que convive com aquelas pessoas que têm esta condição percebe que o trabalho já realizou e o dia foi concluído e que nem foi percebido a execução daquelas funções. Salvação e libertação é uma condição que muitas vezes a pessoa inverte, achando assim que é para a sua vida diária e que o Criador se encontra à sua disposição para atendê-la assim que ela acha que julga que precisa ser atendida. Uma pessoa que tem uma responsabilidade, ela não espera nada das outras pessoas, ela vai executando as funções e ela vai ficando qualificada. Quando percebe-se, ela executou as funções. A outra pessoa é que ficou sem as funções e a outra pessoa naquela empresa está sujeito a perder aquele trabalho. Salvação e libertação é através dos ensinos que a pessoa precisa de ir observando o procedimento que ela tem com ela e como ela relaciona em relação ao Criador, observando que ela tem que fazer muito esforço todo instante para a vida dela tornar-se
mais qualificada. Com os ensinos, o que vai dando esta firmeza é a maneira que ela vai tendo o trabalho com ela em assimilar e procurar viver de acordo. É um esforço e esse esforço é individual. Cada pessoa precisa de ir observando assim que um conceito que ela recebeu ou uma dedução que ela teve, ela é que tem que colaborar com ela mesma para ter um movimento em direção à luz. Salvação, libertação é uma condição assim muito importante, porque não é o espírito humano achando que ele pode colocar-se naquela condição de invocar o Criador a todo instante e dar determinação para o Criador daquilo que ele está querendo e a maneira que ele fala o nome do Criador. E se uma pessoa vai observando assim o jeito que foi trazido, dificilmente a gente encontra uma pessoa que cumpre direito o segundo mandamento. É da responsabilidade de cada um conhecer os ensinos e observar a entonação que uma pessoa usa. E ela tem que colocar-se na condição de criatura do Criador. Tem que fazer esse esforço. A arrogância de uma pessoa é sempre nesta condição, achando assim que pode mandar no Criador, fazer o que ela pretende fazer e que o Criador vai atendê-la a qualquer momento que ela vier a precisar. Todas as pessoas precisam de ir observando a maneira interna de desenvolver esta condição, de colocar no seu grau. Na vida física de uma pessoa fica fácil assim de observar quando um empregado não coloca no grau dele e ele quer sobressair além do que aquele que o empregou, em pouco tempo aquele empregador o substitui. Atrapalha a harmonia. Na nossa vida interior, temos que colocarmos na nossa condição e temos que ir procurando sentir aquilo que nós recebemos e aquilo que nós fazemos. Todas as coisas têm um limite. Uma pessoa tem que observar que ela tem um limite naquela responsabilidade que ela tem no seu trabalho, ela tem um limite para atuar com o filho, ela tem um limite para fazer um determinado passeio. Se ela vai excedendo, ela também vai perdendo a referência, ela vai perdendo a consideração do filho, ela vai perdendo a consideração do empregador, do empregado, ela vai descuidando. E a vida dela tem sustentação quando ela atua dentro dos limites que ela tem a atuação. Salvação e libertação é uma condição que a pessoa precisa de ir observando, que a maneira que ela tem para dirigir ao Criador é respeitando o segundo mandamento. E quando uma pessoa é cuidadosa, na vida interior dela, ela não tem muita coisa para pedir para o Criador. E se ela não tem para pedir, ela também não tem para determinar. É a mesma coisa daquela mãe zelosa, da responsabilidade que ela tem. Não tem nada que possa pedir para ela. Ela tem todo um comando organizado e aqueles seus descendentes atuam da mesma maneira, com aquela organização, com aquele jeito bom, possibilitando a harmonia daquele ambiente. Cada pessoa tem que observar que a vida exterior dela não pode ser diferente da sua vida interior. E se ela descuida, a sua vida interior passa a ficar tumultuada. O método é que dá sustentação à pessoa. Se a pessoa tem um método de trabalhar com uma organização, na vida interior dela também ela vai tendo esta condição. Dentro dela vai entrando todas as etapas que precisa para aquele dia, para aquele período da sua vida. Ela é cuidadosa. Salvação, libertação. Cada pessoa tem que ir observando assim que as leis da criação são e as leis que os seres humanos
criaram para fazer uma adaptação, fazer uma degradação para não ter que movimentarem dentro, é uma acomodação na criação. As leis são firmes e são definidas e cada coisa tem muita importância. Se um ser humano modifica as leis para fazer uma adaptação, ele fica prejudicado e aqueles que seguem também são responsabilizados. Na nossa vida interior, todo o ato que nós fazemos, nós temos que ter esta condição e temos que fazer uma diferença assim, que o amor que os seres humanos dão aos seus semelhantes, o amor falso, é um tipo de amor que possibilita aquele que está recebendo ficar acomodado, não ter o movimento, mas aquele que também recebe esse amor falso é um conveniente e ele precisa de ver que se ele está sendo conveniente, ele é que fica prejudicado. O nosso corpo físico tem importância quando ele se encontra sadio. Com o trabalho que a pessoa tem que ter diariamente, aquele corpo vai ficar sadio. O amor dos seres humanos é esta condição, que a pessoa não precisa de trabalhar, que ela pode receber de uma maneira mais fácil. E essa maneira vai possibilitar que a pessoa fica também tolhida e ela vai ficar prejudicada. Aquele que dá esse amor falso é responsabilizado e aquele que aceitou esse amor falso também é responsabilizado. Todas as coisas na criação são simples e definidas. É a pessoa que tem que ir observando o que ela está querendo para ela. As leis são justas. Salvação e libertação é uma condição que a pessoa precisa de movimentar durante a sua vida para ela ter a saúde, para ela ter o sustento do seu corpo, da sua vida, ela tem que fazer esse esforço. E isso é bem interessante porque se uma pessoa começa a estudar os ensinos, ela vai encontrar que no começo da criação, que cada ser humano vai comer o pão com o suor do seu rosto e o trabalho do dia a dia vai possibilitar que ele tenha a movimentação. E esta condição tem muita importância porque observando uma vida de uma pessoa, independente da idade em que ela se encontra, se ela não tem os movimentos, se ela não faz esforço para o seu dia a dia, a mão daquela pessoa não desenvolve, que o braço daquela pessoa fica curto. E uma criança que não coloca os pés no chão não forma aquela cavidade na sola dos seus pés. Aquela criança, depois conhecendo um outro adulto, a gente sabe assim que ele sempre fala que tem dores nos pés. A anatomia do corpo foi alterada no período em que era preciso usar aquele corpo. Todas as coisas têm muita importância e a importância é para a própria pessoa. Salvação e libertação é uma condição de clareza que a pessoa precisa de diferenciar dentro dela. Tem que ir observando que as leis são colocadas na criação numa condição superior, que é o ser humano é que tem que ir galgando o caminho interno para assimilar aquelas leis. E não tem um tempo, não tem espaço. Na nossa vida interior, atua de uma maneira como se fosse uma espiral. Da mesma maneira que atua na vida física de uma pessoa, a vida dela é como se fosse numa espiral. Na criança em formação, fica fácil de observar que realmente é uma espiral. No adulto é da mesma maneira. Durante um tempo, se esse adulto parou de movimentar, o movimento físico para o trabalho tem uma importância e o adulto faz esse movimento num período que ele acha assim que precisa ainda daquele recurso. Depois que superou aquela fase do recurso, ele para de ter um movimento externo, passou a ser um processo motriz, passou a ser um processo automático. Há uma semelhança quando a pessoa está dirigindo o veículo numa estrada. Quando ele percebe, ele já mudou a marcha do veículo,
ciclo, ou para mais ou para menos, entrou num processo assim de automaticidade, mas na vida interior de uma pessoa, na vida exterior de uma pessoa, não pode entrar nesta condição. Tudo tem muita importância e dentro da pessoa, a vida dela tem que ter aquela condição de sempre ter novas influências. E novas influências não quer dizer trabalhar em outra empresa ou ir para o trabalho de uma maneira diferente. Se uma pessoa começa a dar a atenção a ela, de como ela se encontra sentada, qual é o tipo de pensamento que ela tem quando ela inicia no seu trabalho, e ela vai fazendo esta condição, ela vai perceber que ela tem muitas coisas para conhecê-la, como ela se encontra todo instante no seu ambiente de trabalho, como ela se encontra em relação ao seu trabalho e como ela se encontra com os seus pensamentos. E se uma pessoa faz um trabalho assim, a vida dela não é uma repetição. Na espiral interna da vida dela, se ela acomodou, ela para num círculo daquele por um tempo. Num tempo depois, ela tem que movimentar para cima ou por si só ela vai descendo. Com os ensinos tem esta condição. Com a boa vontade a pessoa vai movimentando nessa espiral e o trabalho dela é externo, não é um trabalho que passou a ser uma coisa mecânica, que passou a ser uma coisa normal. E observando a vida de um professor, se ele tem interesse naquela profissão que ele está executando, não tem uma repetição todos os dias, porque todos os dias os alunos são diferentes. Isso a gente observa pela sua vestimenta, pelo seu jeito e pelo jeito que alimentam. Esse professor, ele vê assim que externamente todas as coisas são diferentes. Nós também, na nossa vida interior, temos que ter esta condição. Conhecermos é uma coisa muito grandiosa e a pessoa vai vendo assim que ela vai possibilitando a harmonia do seu corpo e o corpo tende a entrar num processo de diminuição de frequência. E a gente sabe que a diminuição de frequência é bem interessante. Um jovem em formação, ele não tem noção do seu corpo e a frequência dele com o seu corpo é de ímpeto, é de destreza, é de fazer, é de ter, e ele vai fazendo aqueles movimentos. Depois, numa fase seguinte, ele passa a ter uma ponderação naqueles atos, teve um amadurecimento. Isso ele pode observar. Salvação e libertação é a mesma coisa que a pessoa precisa de ter com os ensinos. É ela, com ela mesma, com os ensinos, que precisa de ter esta condição de elevar-se para assimilar os ensinos. Muitas vezes uma pessoa está estudando os ensinos e ela tem uma elevação interna, ela compreende um texto, ela compreende uma palavra, depois ela vai vendo assim que ela perde a significação. Aquele texto, aquela palavra que uma vez ou outra vez durante os estudos daquela pessoa, ela teve esse processo de ascensão dentro dela, na sua espiral, mas como a referência dela não tem a condição de manter-se naquela ascensão, ela tende a voltar. Fica dentro dela uma condição, uma lembrança pequena daquilo que ela teve esta clareza. Salvação e libertação, todo instante a pessoa precisa de ter a possibilidade de ter esta elevação. E a pessoa tendo a responsabilidade com ela, ela vai fazendo a diferença das responsabilidades
que são de outras pessoas e que agora ela é mais cautelosa, mais cuidadosa, ela não pega a responsabilidade das outras pessoas, ela faz esse trabalho com ela de ser responsável somente com os compromissos que ela assumiu, porque dentro dela ela tem que fazer muito esforço para ter novamente aquelas elevações, e essas elevações vão se amildando quando a pessoa tem a possibilidade de mudar o elo da espiral em que ela se encontra na sua vida interior. Para a vida física de uma pessoa, ela muda o elo em que ela se encontra, ela tem que ter a promoção. No período de formação, o que ela ganhava naquela empresa estava bom, porque ela tinha poucas responsabilidades. Para ela ter a elevação dentro daquela empresa e melhorar os seus rendimentos, ela tem que mudar o grau dentro dela. E a mudança desse grau é conhecendo aquelas funções, executando bem aquelas funções. Salvação, libertação, é a clareza, é a firmeza, o movimento na criação. Todos os animais fazem o esforço e todos os animais, quando uma pessoa tem a possibilidade de observar, de assistir um documentário, ela vai confirmando assim que todos apresentam o mesmo porte, a mesma beleza, todos apresentam aquela vivacidade. O espírito humano, ele é mais dotado, é mais qualificado, ele tem que ter agora uma firmeza, ele tem que ter uma dureza e tem que ir observando assim que todo o amor que ele tem é um amor que degrada, é um amor que prejudica, é um amor que não colabora com o seu semelhante, ou um colega de trabalho, ou um filho, ou um irmão de sangue. É sempre um amor que entra naquela condição de corromper, tolhendo a outra pessoa. Salvação e libertação é uma condição interna que cada um precisa de ter dentro dele aquela dignidade de comer o pão com o suor do seu rosto e ir fazendo o esforço para ter a clareza dentro dele. A gente observando assim uma pessoa que se encontra muito enfraquecida, muitas vezes não tem como colaborar com aquela pessoa. Dentro dela, ela criou uma limitação que não permite que as coisas de fora entrem. Uma pessoa que apresenta uma limitação no ambiente de trabalho, na sequência aquela pessoa é substituída, não se fala mais daquela pessoa. Aquela pessoa não possibilitou uma melhora dentro dela. O conceito que ela recebeu trouxe para ela uma limitação, trouxe para ela um tolimento. A vida interior de uma pessoa não tem limites e todo instante a pessoa tem influência externa para ela sentir-se grata com todas as coisas que são apresentadas a ela, e ela tem muitos motivos para ver que ela tem que ter uma grandeza, observando o movimento de um pássaro e a complexidade que aquele pássaro tem. Nenhum ser humano tem a condição de desenvolver algo. Todas as coisas na criação apresentam assim, com uma simplicidade e uma grandeza. O trabalho que o ser humano tem é para ele ter a possibilidade de ter dentro dele uma saúde, uma clareza. Ele é que tem que ter essa bondade. Ele recebe as coisas de uma maneira que convém a ele. Isso é fácil de observar. Um professor na sala de aula, ele dá uma informação, uma instrução, e determinados alunos que não se encontram com interesse naquele dia ou encontram-se desinteressados já há um tempo, aqueles alunos não assimilam nada que aquele professor acabou de verbalizar. Dentro daqueles alunos, eles construíram uma barreira, e essa barreira a gente sabe que tem o nome de
ignorância mesmo, de estupidez, porque dentro dele ele vai ficar prejudicado. E a vida de uma pessoa é muito diferente. Tem as nuances que a pessoa precisa de fazer o esforço para ter a elevação interior, para ela mudar de nível, para ela poder subir naqueles elos da sua espiral da vida física e da vida interior. Salvação e libertação é esta condição. A pessoa é que precisa de fazer todo um instante um movimento para ela retornar à pátria espiritual. Tem que ir vendo qual é o procedimento para ter o amor. E o amor é aquela condição que vem acompanhado com a firmeza, com a justiça. Não tem um amor que anda sozinho. Quando o amor anda sozinho, muitas pessoas veem uma mãe ou outra mãe fazendo isso com o filho dela. Aquele filho não dá um fruto bom no futuro. Teve um tolhimento, não vai apresentar para a sua vida, para a vida do ambiente em que ele mora, uma utilidade. Ele recebeu somente o amor. E o amor precisa de ter esta condição. Os animais dão o amor para as suas crias e muitas vezes defendem as suas crias muito melhor do que os seres humanos. Eles fazem o trabalho e possibilitam uma emancipação. Cada pessoa precisa de observar assim, que ele precisa de fazer bem o seu trabalho que ele predispôs, que ele assumiu a responsabilidade. No caso da formação de um filho é a mesma coisa. Aquele pai assumiu aquela responsabilidade. Ele tem que ir observando que aquele filho é uma criatura do Criador e ele tem que formar aquele filho para que o ambiente daquele filho no futuro fica um ambiente com o amor e com a justiça. Cada um precisa de ir observando que na vida profissional é a mesma coisa. Com os ensinos, nós temos que fazer a mesma coisa, trabalhar com os ensinos, com essa firmeza, com esse amor. Quando a pessoa estuda os ensinos com uma firmeza, com uma atenção e com o amor, possibilita aquela condição de ter a elevação interna. Aquela pessoa é que vai ficar beneficiada, dentro dela é que teve essa alteração. A nossa vida é simples e precisa de ter esta condição. O que atrapalha a pessoa na sua caminhada interior é ela mesma, quando ela entra naquela condição daquele aluno que a matéria é desinteressante, mas a gente sabe assim que não tem nenhuma matéria desinteressante. É o aluno é que não se encontra interessado. Salvação e libertação é a mesma condição, é colocando-se na condição de criatura do Criador e observando qual o posicionamento que cada um tem com o segundo mandamento e qual é a maneira que ele está usando o segundo mandamento. Esta é a condição de observar assim que para ele receber os auxílios, ele precisa de encontrar-se naquela condição da singeleza, da simplicidade, e fazendo a diferença que a simplicidade anda junto com a singeleza. Isso não quer dizer que a pessoa não venha a ter as coisas exteriores para o seu dia a dia. A singeleza é aquela condição boa que a pessoa fica dentro dela, possibilitando a receber os auxílios, tendo uma direção para o seu dia a dia. Cada pessoa tem que ir observando assim, que para ter uma elevação interna, para mudar a espiral da sua vida interior, tem que conhecer os ensinos e procurar viver de acordo. Ele é uma criatura do Criador. Ele é que tem que esforçar para ter esta possibilidade de receber os ensinos e ir vendo qual é o procedimento que ele tem para ter dentro dele o amor que anda junto com a verdade, que anda junto com a justiça.